Igrejas Presbiterianas em Barra do Sana e Segunda de Casimiro. Graça e paz a todos, meu nome é Carlos, eu sou pastor das Igrejas Presbiterianas em Barra do Sana e também a Segunda Igreja Presbiteriana em Casimiro de Abreu. Estamos aqui hoje mais uma vez para trazermos uma reflexão da palavra de nosso Deus, a fim de auxiliar aos irmãos em vossos cultos domésticos. Vamos então iniciar orando nesse instante. Feche os seus olhos e ore comigo. Senhor nosso Deus e Pai, bendito seja o teu santo nome, Jesus Cristo, amado nosso. Como é bom estar, Senhor, diante da tua presença, como é bom cultuar a ti, meu Deus, e reconhecer em nossas vidas a tua graça, a tua boa mão sobre cada um de nós. Permita-nos, nesses minutos em que aqui estaremos, Senhor, de fato ter a nossa vida diante de ti, na boa adoração. Ouve a nossa oração e fale-nos ao coração em nome de Jesus, com o perdão dos nossos pecados, Senhor. Amém. Amém, queridos. Em forma de culto, quero convidar a todos a lerem comigo aqui alguns versos do Salmo de número 22, que é um dos salmos messiânicos, provavelmente o mais importante deles, desta coleção de salmos, por sua lucidez, pela forma clara com que detalha aqui algumas cenas vividas por Jesus na cruz. É impressionante este salmo, nessa riqueza de detalhes. Derek Kidner, a despeito desse salmo, ele diz: nenhum cristão pode ler este salmo sem ser vividamente confrontado com a crucificação. E é exatamente em alguns textos do Novo Testamento que nós observamos a citação de alguns desses versos aqui deste Salmo de número 22, trazendo-nos o devido apontamento para Cristo como cumprimento da Escritura. Textos dos quais aqui nós vamos citar alguns deles, começando pelo verso 1 do Salmo de número 22, que inicia dizendo o seguinte: Deus meu, por que me desamparastes? Essas palavras foram ditas por Jesus na cruz, em aramaico, lá em Mateus capítulo 27, verso 46. A despeito disso, Moody, ele entende que esta frase, ela representa alguém, assim faz Davi, representando alguém que vive grande sofrimento e perseguição, mas que jamais perde a fé. Assim era Davi, mediante aos seus sofrimentos, as suas adversidades, as perseguições que sofria. E assim, obviamente, foi Cristo que sofreu a pior das perseguições, sendo rejeitado pelo seu próprio povo e sendo conduzido à cruz, a fim de ser, de fato, assassinado. Os versos 7 e 8 também desse Salmo de número 22 são vividos por Jesus na cruz quando ele era blasfemado pelos ladrões que foram crucificados ali juntamente com ele, bem como também por muitos do povo que passavam por ali, segundo as narrativas de Mateus no capítulo 27, versos de 38 a 43. Aqui no Salmo, a despeito deste texto, nós lemos o seguinte: todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça, dizendo o seguinte: confiou no Senhor, livre-o ele, salve-o, pois nele tem prazer. Os blasfemadores de Cristo, eu posso dizer uma coisa para vocês, eles estavam certos. Cristo confiou no Senhor e Pai, e este o livrou. Que também confiamos por completo a nossa vida a Cristo, que nos livrará e nos salvará. Por fim, o verso 22 é citado por Hebreus, no capítulo 2, verso 12, reconhecendo esta passagem aqui como uma profecia messiânica, quando diz o seguinte: a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Esse texto de Hebreus é Jesus quem nos chama de irmãos, que anuncia a glória do Pai e nos leva a adorá-lo com toda a honra e glória devida. Assim somos nós hoje, levados por Cristo a adorarmos ao Pai, a reconhecê-lo como nosso Senhor, a reconhecer aquele que enviou o próprio Cristo a morrer na cruz por nossas vidas. Amém? Vamos cantar um cântico ao Senhor, adorar a Deus nesse instante, em seguida estaremos orando uma vez mais e aí partindo para a nossa reflexão. Cantemos ao Senhor nesse instante. Pai, tu que estás no céu e ao mesmo tempo habitas o meu coração.
vida eterna. Tudo vês, tudo sabes, estás acima de tudo, és o maior, o mais poderoso. Quero te louvar, Senhor, eu quero te louvar. Aleluia, com acordes de amor e um coração renovado e puro. Quero descansar na tua presença, embalar-me na tua paz e sentir a tua direção. Quero entoar louvores que digam bem alto das tuas maravilhas, da tua lealdade e do teu infinito amor, meu Deus amado. Descansar na tua presença, embalar-me na tua paz e sentir a tua direção. Quero entoar louvores que digam bem alto das tuas maravilhas, da tua lealdade e do teu infinito amor, meu Deus amado. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Bendito seja Cristo Jesus na nossa vida, hoje e sempre. Vamos orar uma vez mais, suplicar graça para esse que é o momento mais importante desse vídeo aqui, onde nos debruçaremos sobre os textos bíblicos para dar base à nossa fé, para guiar a nossa vida para o nosso alvo que é Cristo Jesus. Oremos. Senhor amado, é com toda a humildade, meu Deus, que nos colocamos diante de Ti, sujeitando-nos à Tua autoridade, à autoridade da Escritura Sagrada, a fim de que nela, Senhor, encontremos a Cristo, a fim de que ela nos conduza nesse caminho de santidade, Pai, caminho também de espinhos. Porém, meu Deus, que o Senhor nos sustenta em todo o tempo, ministrando no nosso coração a Tua palavra, os Teus bons conselhos, a Tua boa direção para as nossas vidas. Dá-nos isso uma vez mais, neste instante, em nome de Jesus. Amém. Amém. Prosseguindo aqui com a nossa série de breves reflexões no livro de Atos dos Apóstolos, nós chegamos aqui ao momento em que Paulo, após a sua conversão em Damasco, enfim chega ao centro do cristianismo, que é Jerusalém. Aquele que tinha saído de Jerusalém para trazer prisioneiros cristãos, agora ele retorna cerca de 3 anos depois, convertido ao cristianismo. E aí os versos de 26 a 30 do capítulo 9 de Atos, que é o nosso texto de hoje, estes versos nos mostram algo semelhante daquilo que já havia acontecido em Damasco. Ou seja, assim como em Damasco, os crentes temeram a presença de Paulo no meio deles, aquele que perseguia, tornando-se nosso irmão, aqui em Jerusalém não é diferente, conforme o verso 26, que diz assim: tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. O primeiro destaque que nós queremos trazer aqui, a despeito desse texto, desse verso, sem dúvida, é este desejo de Paulo, agora convertido ao Evangelho, de estar junto dos discípulos. Veja que o texto diz aí, repetindo aí o início do verso 26, tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Meus irmãos, esse deverá ser sempre o pensamento de qualquer crente, estar junto à família da fé. Muito mais nós hoje, vivendo nesse tempo difícil de pandemia, de isolamento social,
se há crentes no nosso meio, irmãos nossos, que não têm sentido a falta da igreja, a falta dos cultos públicos, eu preciso dizer uma coisa para você: tem algo de muito errado acontecendo na sua fé, na sua vida espiritual. Da mesma forma que há algo de muito errado quando nós vemos crentes tendo mais prazer e alegria em estar em rodas de amigos deste mundo do que estar no meio dos crentes. Mas a questão aqui do desejo de Paulo de estar junto aos discípulos pressupõe que ele procurava irmãos que estivessem prontos a edificar a sua vida, prontos a ensiná-lo ainda mais a palavra de Deus e também prontos a ouvir as suas perguntas, as suas dúvidas, quem sabe também ouvir as suas experiências. Enfim, o que Paulo desejava era a verdadeira comunhão com o povo de Deus. E aí é por isso que Barnabé, o que ele faz? Ele procura inserir Paulo entre os irmãos, observando esse distanciamento, o temor dos crentes ali de Jerusalém em estar com Paulo. O que ele faz? Ele faz essa ponte, a partir dos relatos de tudo que ele havia conhecido de Paulo, ouvido falar de Paulo lá em Damasco, que é o que nós vemos no verso 27, que diz: mas Barnabé, tomando Paulo consigo, levou aos apóstolos, no caso aqui Pedro e Tiago, e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho e que este lhe falara, e como em Damasco pregava ousadamente em nome do Senhor. Então Barnabé leva Paulo, apresenta ele a Pedro e Tiago, a fim de que Pedro e Tiago facilitasse essa comunhão, essa interação de Paulo com os demais crentes de Jerusalém. Isso porque ele entende, obviamente, que lugar de crente é na comunhão dos irmãos, na comunhão da igreja, aonde nós podemos ser cheios do Espírito Santo, na edificação um dos outros, conforme o que Paulo aprende e irá inclusive ensinar lá na frente, quando ele diz assim aos Efésios, capítulo 5, versos de 18 a 21. Paulo diz: enchei-vos do Espírito. Como? Falando entre vós com salmos, ou seja, um e outro procurando edificar a vida um do outro com a própria palavra de Deus, com os salmos, com o ensino das Escrituras. E aí ele prossegue dizendo: entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Ou seja, ele consegue enxergar isso aqui como a igreja vivendo os seus dias, a sua vida de comunhão, edificando uns aos outros, ensinando uns aos outros, exortando a vida uns dos outros e cantando hinos juntos, ou seja, estando como a gente faz nos nossos cultos públicos. E aí ele prossegue dizendo: dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. O segundo destaque aqui que nós queremos fazer ao nosso texto de hoje está ainda aí no verso 27, que é o fato de Barnabé servir, aquilo como nós já dissemos aqui, servir como ponte entre a comunhão de Paulo com os demais crentes de Jerusalém que antes temiam se aproximar de Paulo. Como que isso deve ser rotineiro na nossa vida, meus irmãos? No nosso meio cristão. Promover a comunhão entre irmãos. Como que isso é salutar para a igreja de Cristo? Até porque o contrário disto é aquilo que a palavra de Deus diz que ele abomina. Isso está lá em Provérbios capítulo 6, versos de 16 a 19. Você deve se lembrar desse texto, um texto conhecido, onde diz o seguinte: 6 coisas o Senhor aborrece e a 7ª ele abomina. E aí ele começa aqui a detalhar essas 6 coisas que Deus aborrece. São elas: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal e testemunha falsa que profere mentiras. E a 7ª coisa que Deus abomina, segundo aqui Provérbios no verso 19, é o que semeia contendas entre irmãos. E o que nós temos aqui nesse momento, no nosso contexto aqui, do capítulo 9, de Atos de 26 a 30, havia contenda entre os crentes de Jerusalém, que temiam Paulo, mas Barnabé
é usado por Deus para destruir esse tipo de inimizade, a fim de promover a doce comunhão no meio da igreja. Como precisamos de atitudes como essa nos nossos dias, de irmãos que estejam atentos a possíveis inimizades no nosso meio e se apliquem em promover a comunhão no meio da igreja. E assim, essa comunhão passa a ser vista aqui no verso 28, quando Paulo se junta aos crentes de Jerusalém, depois desta ação de Barnabé junto a Pedro e Tiago, e aí ele passa a ser um cooperador dos trabalhos da igreja de Jerusalém. Veja o que diz o verso 28. Agora sim, estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente no Senhor. Esse é o olhar que a nossa igreja deve ter. A cooperação mútua com um único objetivo, a proclamação do Evangelho em todo lugar, em todo tempo, com a participação de todos, a fim de que este trabalho alcance mais e mais a sua eficácia, que alcance a vontade de Deus, a comunhão dos irmãos, a nossa comunhão. Esse é o grande aprendizado dessa nossa reflexão de hoje, a necessária comunhão da igreja, com o fim de que a obra de Deus prossiga. E quanto ao mais aqui no texto, Paulo ele segue o seu ministério ao limite máximo, poderíamos assim dizer. O que acontece aqui? A discussão de Paulo com os helenistas, no verso 29, demonstra aqui o quanto ele não conseguia se aquietar para fazer com que outros compreendessem a revelação do Messias que ele havia recebido. Paulo queria isso para todo mundo, principalmente para aqueles com quem ele tinha certos laços culturais e facilidade com a língua, no caso aqui, os helenistas. Que sejamos então, irmãos, intrépidos na pregação, sabendo que o Senhor nos guardará de todas as adversidades, assim como foi Paulo aqui neste exemplo mais uma vez, quando ele pregava e discutia com estes helenistas, certamente com os mesmos e nas mesmas sinagogas onde Estevão foi perseguido e morto. Então veja que Paulo com intrepidez vai lá no mesmo lugar. Que possamos ter essa disposição de não abrir mão de pregar o Evangelho, entendendo que o Senhor guardará a nossa vida ante a todas as possíveis adversidades. No caso de Paulo, como nós vemos aqui nos versos 29 e 30, mais uma vez, tentam contra a sua vida, mas os irmãos da igreja, o que eles fazem? Conseguem fazer com que Paulo fuja daquele lugar ali, fazendo então partir para Cesareia e depois para a sua terra natal, que é Tarso. Em nossa próxima reflexão, se assim o Senhor nos permitir, nós vamos encerrar o capítulo 9 de Atos, quando Paulo será deixado um pouco de lado, vai retornar só lá em meados do capítulo 11, voltando aqui a destacar o papel de Pedro na igreja primitiva. E assim também o autor trará aqui nesse final do capítulo 9 de Atos, um novo momento da igreja primitiva, um novo e breve momento, há de se dizer, onde a igreja experimentava uma certa paz no meio do povo, ante essa perseguição aqui que assolou a vida de Estevão e que por 2 vezes aqui quase tragou a vida de Paulo. Deus te abençoe, meu querido. Igrejas Presbiterianas em Barra do Sana e Segunda de Casimiro.